Gente, vamos lá então. Aprovado o regimento, a gente vai começar agora a discutir as teses e propostas de modificação estatutária. Está na sequência aí, tá legal? Uma questão de ordem aqui, gente, mais uma vez. Fala no microfone, por favor, lá. Bom dia a todos. Eu quero lembrar que meu nome é Antônio Carlos, eu sou do plantão judiciário noturno da capital. Estou há 28 anos no tribunal, sou delegado há 28 anos, que eu fui delegado, fui diretor da última gestão. E agora eu continuo como apoiando o nosso sindicato em todos os sentidos. Só tem um detalhe. Participei de todos os congressos e eu acho que todo congresso tem que ser respeitado, porque é uma coletiva da categoria. O que aconteceu quanto à alteração estatutária é que no outro congresso, no congresso anterior, foram feitas diversas alterações e que, devido à pandemia, não foi feito as assembleias de ratificação conforme prevê o estatuto. Então, o que eu quero propor aqui? Que não seja analisado os artigos que foram alterados no congresso anterior, neste congresso, para que seja juntado as alterações propostas apenas nos artigos que não foram alterados em respeito aos dois congressos e sejam aprovados depois em assembleia a junção das duas alterações. Por quê? Você alterar um artigo nesse congresso que foi alterado, você está se baseando num estatuto que está validado, que é anterior ao congresso que aconteceu lá em Itaipava, que foi modificado. Ou seja, você não está respeitando. Quem esteve naquele congresso vai se sentir como? Desrespeitado, porque tomou uma decisão, teve discussão, teve avaliado, foi votado, foi aprovado, mas não foi ratificado em assembleia conforme prevê o estatuto. Agora vamos discutir de novo e anular o trabalho do colega, ou dos colegas, ou de quem estava aqui? Eu acho que é incoerente e antiético. Eu penso o seguinte, que o que foi discutido no congresso anterior e que por força de uma pandemia não pôde ser ratificado nas assembleias, não pode ter sido feito na assembleia, a gente tem que levar em consideração e manter, não discutindo nesse congresso, os artigos que foram, e são bem poucos, os que estão conflitando com os pedidos de alteração para esse congresso são dois apenas, se eu não me engano. O resto vai poder ser discutido porque são matérias que não foram discutidas no anterior. Então, eu acho que, em respeito aos colegas, não estou dizendo a diretoria anterior, não. Até porque lá naquela diretoria, muitas vezes, eu era oposição dentro da própria diretoria, porque eu não concordava. E quando eu não concordo com uma coisa, eu vou falar na frente do colega. Então, eu proponho isso, que todos os artigos que foram modificados no congresso anterior e que ainda não foram ratificados sejam mantidos nesse congresso para uma ratificação na Assembleia de Ratificação de Alteração Estatutária e que não seja discutido nesse congresso qualquer outra alteração deles. Essa é a minha proposta. Obrigado. Eu vou fazer uma explicação sobre isso. Tem alguns óbices da proposta. Vou explicar aqui. Primeira coisa, embora tenha falado que não, mas sim, foi na outra diretoria que não colocou em votação na Assembleia, então, com certeza não é com a gente. A segunda questão, que é mais importante, é que ao tentar defender o respeito aos que votaram lá atrás, tira-se o respeito de quem está aqui hoje votando. Porque esvaziam o Congresso, vieram para votar, não posso, porque lá atrás votaram e quem está aqui não tem culpa. A terceira, deixa eu explicar agora, o terceiro aspecto que eu acho mais grave é o seguinte: ainda que tivessem feito a Assembleia ratificando, o Congresso hoje não poderia modificar? Então não tem sentido deixar de votar, porque se tivesse aprovado, hoje mudaria de novo. Então, esse Congresso aqui, ele existe para alterar, também para alterar o Estatuto. Ainda que tivesse sido votado e aprovado em Assembleia, hoje a gente discutiria e aprovaria. Então não faz sentido deixar de votar por isso. Tá legal? Só para explicar a tua situação, tá bom? Eu agradeço a tua posição. Querem que leve a votação do plenário isso?
Queremos, ótimo. Então vamos lá. Quem é a favor da tese dele de que não pode mexer em estatuto que outro congresso já mexeu e não levaram para a Assembleia? Levanta a mão, por favor. É uma questão de ordem, por favor. Vamos suspender a votação. Vamos lá. Gente, desculpa, mas é porque eu acho que as coisas precisam ficar explicitadas, né? Eu abri aqui na primeira tese, que é do José Antônio Militão, e ela fala de outra coisa, então eu estou perdido, né? Nessa questão que o colega trouxe aqui, eu tenho concordância com o Alzimar, porque eu acho que o Congresso é a instância máxima da categoria. Então, isso eu concordo, né? Eu estou no campo das ideias. Mas o que a gente está discutindo aqui? Como foi deliberado na aprovação do regimento, que a gente iria seguir a ordem da programação, eu tinha entendido que a primeira tese a ser votada seria do José Antônio Militão, que diz da redução do fundo de greve de 10% para 5%. E não foi essa a defesa do colega, então eu fiquei confuso, não sei se faz sentido a minha confusão para o plenário, né? E não dá para votar uma coisa que, pelo menos eu estou confuso. Tá? Eu vou responder a sua dúvida. A primeira proposta, de fato, é a redução do fundo de greve, como está aqui. Ele fez uma questão de ordem, a gente perguntou ao plenário que ele votar, ela quer votar. A questão de ordem que ele é uma questão de ordem. Então, é a questão de ordem, ela tem precedência, vamos votar então, por isso. É importante explicar isso, porque para mim não ficou explicitado antes, tá? Desculpa. Perfeito. Não é uma tese dele, não é uma questão de ordem. Então, retornando aqui, quem concorda que esse Congresso aqui não teria autonomia para alterar artigos já votados? É que eu vou falar, é que eu vou explicar. Deixa eu explicar, mas se ele não pode, se vai manter, porque não tem autonomia para isso. Vou mudar a expressão. Deixa eu só elaborar a tese dele um minutinho só, para não ter dúvida. Ele está propondo que esse Congresso mantenha o que foi votado em outros congressos e que não foi levado à Assembleia, porque ele entende que não pode ser modificado nesse Congresso. Perfeito a proposta, Tânia? É isso? Ok, essa é a proposta dele. Questão de ordem lá agora. Sim, mas na verdade, só para te... Perfeito, deixa eu te explicar então. Como são teses de outro congresso, não tinha que estar nesse mesmo, com certeza. Aqui são um congresso novo. Agora, o fato de não saber... Deixa eu te responder só. Eu entendi. Eu estou te explicando que a modificação proposta em outro congresso é de outro congresso. Não tinha que estar nesse mesmo. Primeiro aspecto. O segundo, deixa eu te responder. Conclui a pergunta, por favor. Para concluir, vamos lá. Não é uma pergunta, eu estou dizendo assim, eu não conheço a legislação da não. Usa o microfone. Vamos ao microfone, vamos lá. Microfone, por favor. Eu não sei que redação foi feito no Congresso anterior, eu não sei que redação isso teria. Eu vou votar numa redação que eu desconheço, porque o Congresso anterior, ele vai ser homologado antes desse. Aí eu estou votando numa proposta de modificação de um artigo que pode ser modificado quando tiver a Assembleia. E não tem sentido eu votar uma coisa que ainda pode ser modificada, gente. Gente, ela expôs a dúvida dela. A gente só vai tentar explicar, responder agora. A proposta feita no outro congresso... pode sentar, colocar à vontade, sem problema. Vamos lá. A proposta feita em outro congresso, ela não tinha mesmo que estar aqui. Isso aqui é um congresso novo. Primeiro aspecto, estou explicando. Segundo, o fato de saber ou não que foi proposto em outro congresso não altera nada que discutir aqui, que você vai analisar aqui a proposta feita hoje. Se você concordar com a proposta, vota a favor. Não concordar, vota com o texto que está no estatuto, independentemente de propuseram ou não em outro congresso. Porque não vai discutir a tese do outro congresso aqui. Eu vou estar propondo que, se você é contra a proposta feita aqui, você vota contra, porque está confrontando hoje o texto do estatuto com
a proposta feita hoje. Não está confrontando proposta hoje com proposta de outro congresso. Deixa bem claro isso, tá bom, gente? Tá. Mais alguma dúvida? Sim. Vamos lá. Por ordem lógica, o congresso anterior vai ser homologado antes desse. Aí modifica o artigo. Não? Você não entendeu. Hoje é um outro congresso. O que vai homologar em assembleia é decidir nesse congresso. Então, realmente, eu não entendi a proposta do colega. O que ele quer é que não se discuta nada que discutiu no outro congresso, não foi a votação em assembleia. Só que a gente não vai levar a votação que votar nesse congresso, porque ele já suplantou o outro. O que votar aqui hoje é que eu vai valer. continuo discordando que suplantou, mas ok. Pode discordar, não tem nenhum problema, perfeito. Vamos votar. Gente, olha só, a gente nem entrou na discussão do estatuto ainda. Vamos lá. A sua proposta, você vai mudar a proposta? Não, a sua proposta foi não discutir agora com a questão. Já confirmei com você o texto. Vamos votar então, por favor? Gente, só um minutinho. Eu vou interromper o congresso. Só um minutinho, por favor. Chegou notícia triste pra gente aqui agora. Acabou de falecer o tio da nossa diretora. Perdão, a tia da nossa diretora Mariângela. Eu pedi a todos um minuto de silêncio em respeito. Ela vai ter que sair do congresso agora para ir para cuidar da família. Eu peço a todos um minuto de silêncio em respeito, por favor. Gente, eu preparei até alguma coisa para falar para vocês do que eu tenho feito, mas em virtude do acontecido, eu peço desculpa a todos e que tenham um bom congresso, que seja tudo na paz e que o que precisarem de mim podem contar comigo. Eu faço atendimentos a todos que me procuram, mas nesse momento eu estou precisando me afastar, tá bom? Obrigada a todos. Obrigado. Obrigado a todos. Vamos retomar aqui então, colegas. A proposta já foi feita pelo Tony Mello. Vamos colocar em votação. Quem concorda? Esclarecimento, por favor. Pode o microfone, por favor. O companheiro Tony esteve aqui, falou da proposta dele, que é de manter as decisões do Congresso passado, mas não falou quais são essas decisões. Bem, eu tenho aqui na minha mão, eu vou dizer só uma delas, tá? Uma delas. O associado elencado no item 2, que são os aposentados, pagarão mensalidade equivalente a 7% de sua remuneração de proventos. Uma delas é essa, né? A outra, eu acho que eu não posso ficar falando disso aqui, porque a tese não é minha, a tese é dele. Mas é porque ninguém conhece o que ele defendeu aqui. Só sabe que ele quer que mantenha a tese que foi votada no Congresso passado. Isso tem que ser esclarecido, senão vai ficar difícil, né? É só isso. É o vamos voltar aqui ao assunto, gente. Não vai caber aqui ler tudo votado no Congresso passado. Então, foi votado, a editoria não levou em assembleia. Hoje é um outro Congresso, pode votar livremente nas teses de hoje. Vamos pôr em votação. Quem concorda com a questão de ordem do Tony Mello, de que não deve votar nenhum artigo discutido em outro Congresso? Levanta a mão, por favor. 1, 2, 3, 4 votos. Quem propõe manter como está vivo, levanta a mão, por favor. Ok, por aclamação, por visualização, está aprovado. Vamos manter a sequência. Gente, olha só. É sobre um assunto novo, que esse foi votado. Fica à vontade.
Oi, boa tarde. Bom dia, aliás. Meu nome é Suzana, eu fui diretora de aposentados da última gestão. E aqui foi dito o seguinte, que no último congresso não foi aprovado, não fizemos as assembleias regionais, por uma questão de pandemia, né? Então, eu gostaria de saber se esse congresso vai ser ainda aprovado e por que não foi até agora, né? Porque não foi feito antes pela pandemia. Mas depois da pandemia se estabilizou e podia ter sido aprovado, né? Não foi aprovado, eu quero saber por quê e se vai ser colocado em votação ainda. Vamos lá. Tem um congresso aqui hoje, as teses votadas aqui hoje serão levadas à votação, porque a gente não pode votar ao mesmo tempo teses conflitantes. O congresso novo, ele suplanta o anterior, e cabe cobrar da diretoria anterior a não votação à época. Vai haver aqui um congresso hoje, que for deliberado aqui, será levado à votação. A gente não vai levar em assembleia proposta de 2 congressos, não faz sentido. E vai haver propostas antagônicas, inclusive, não tem lógica nenhuma. Então, esclarecendo, será votado aqui no congresso um monte de teses, essas teses irão à assembleia de categoria depois. Gente, olha só, aquele anterior, com essas questões... então morreu? Já foi respondida a tua pergunta. Oi? Não, estou querendo saber, aquele morreu todo, aquele trabalho todo morreu. Já foi respondida a pergunta. Vamos lá. Gente, olha só. Com essas questões levantadas o tempo todo aqui, a gente não conseguiu entrar no estatuto ainda, e são 10 para as 11, tem um coffee break aqui, que o hotel tem horários. O que acontece? Eu queria propor que fosse direto até o almoço. Eu não sei se em relação ao hotel, se isso cria algum... Pode ficar pensando um problema para o hotel, nós colocaram as comidas, pode deixar para depois? Tem problema? Me pode ver direitinho? Porque o hotel preparou um monte de coisa, eu acho que parar agora para lanchar vai complicar para demorar, retornar e acaba não votando o estatuto. Então, eu quero propor que a gente continue com a discussão. Vamos lá. Só para a gente... Eu queria só um esclarecimento. Por que a atual direção, a direção anterior não ratificou? E por que essa direção também não ratificou? Isso não está em discussão agora, muito está na tela. A gente faz uma nota explicando, se indicar todo mundo depois, faz uma notinha explicando, combinado? Como? A gente faz uma nota explicando por que depois, sem nenhum problema. Senão eles querem discutir coisas, não começa nunca. Não começa nunca a discussão. Vai cobrar da gente que o outro não fez. Vamos lá, gente. Vamos começar então a discussão estatutária, como está no nossa previsão do Congresso. A primeira tese, o autor da tese é o servidor José Antônio Militão. Está presente? Ele vai defender a tese dele aqui e após a exposição dele, a gente vai deliberar. Alô. Bom dia, meu nome é Militão, sou aposentado, fui delegado sindical e eu vim defender a tese como está aí no caderno de vocês, mas inicialmente eu queria deixar claro aqui o seguinte: eu fiz uma pesquisa no site do sindicato e no regimento está dizendo que, no estatuto está dizendo que o sindicato tem que fazer uma prestação de contas mensalmente acerca do fundo. E eu fiz uma planilhazinha do Excel e vim tentando acompanhar essa prestação de contas e vi que no site só constava a prestação de conta em 2021. Então, agora nessa revistinha aqui está aparecendo de janeiro a junho. Então, a diretoria atual, eu não sei a anterior, mas eu vim tomar conta disso agora por causa dessa tese. Não sei se fazia a prestação de contas mensal, mas essa também não está fazendo, entendeu? Então, não está cumprindo o regimento interno. Então, eu queria que depois o diretor financeiro desse explicação para a categoria, com o nosso dinheiro, por que essa prestação de contas não está sendo feita mensalmente. No final, vocês vão fazer a prestação de tudo isso que vai ser discutido aqui. Bom, esse fundo de greve
Nós utilizamos esse fundo de greve, me parece que foi em 2010, naquela greve, que nós ficamos 3 meses sem salário. E aí? Então, conclusão, nós já estamos esses anos todinhos sem utilizar esse fundo de greve. Tá? Não me parece que o sindicato foi criado para ser um fundo rentista. Então, esse dinheiro tem que ser prestado contra a categoria, esse dinheiro tem que servir à categoria. Razão pela qual eu estou propondo reduzir de 10% para 5%, para a gente continuar com esse fundo de greve, e que esse fundo de greve, eu não sei como está, porque eu fui tentar ver nessa planilha, parece que tem um rendimento de 1%, tem em torno de 7 milhões aí que tem aí, está dando 70 mil por mês, né? Então, eu não sei, o Estado faz um leilão da nossa folha de pagamento, não sei se o sindicato faz o mesmo leilão, se isso fica no mesmo banco há anos, isso tudo precisa ser esclarecido, nunca me falaram nada disso. Bom, então, voltando à minha tese, proponho reduzir de 10% para 5%, criar um novo fundo de formação sindical, com festa de final de ano forense, com a distribuição de prêmios. Eu não estou inventando nada, Força Sindical fez isso em São Paulo, faz isso todo ano em São Paulo, distribui prêmio, porque eu estou percebendo, eu já percebia isso quando estava trabalhando, já estou aposentado há uns quase 3 anos, que a categoria está... Primeiro que o sindicato vai ter que se reinventar, porque a gente está perdido. Nós estamos recebendo um plano de cargo e salário agora que a categoria não foi em assembleia, ninguém viu nada, o plano de cargo e salário foi feito lá em 2005, agora o presidente veio e implantou. Então, quer dizer, esse fundo de greve, ele está no que perdido, tá? Está lá com rendimento que a gente não sabe como. Então, a minha proposta é essa, reduzir o fundo de greve de 10% para 5%, e com esses 5% de redução, criar o fundo de reserva e formação sindical, com festinha e distribuição de prêmio para a categoria. É isso aí. Obrigado pela exposição da tese. Defender contra? Só vamos fazer a inscrição, por favor, então. Quem quer defender contra ou a favor, fazer a inscrição, tem uma inscrição contra, por favor. Alguém mais quer falar sobre esse assunto? Então, por favor. Mais um ali, a favor ou contra? Contra já tem um. Tem mais alguém a favor? Vamos lá, por favor. Bom dia a todos, meu nome é Wilson, eu trabalho na comarca da capital. E o colega colocou aqui sobre a questão do fundo de greve, e queria trazer para vocês aqui a seguinte questão. Os sindicatos, eles foram criados na sua história para poder justamente suprir o salário dos trabalhadores quando eles entram em greve. Então, lá nos primórdios, quando se começou a falar em sindicato, na história, ele foi feito para isso. Então, o sindicato era 100% para atender fundo de greve dos seus trabalhadores. Hoje, o que nós temos no nosso é apenas 10% daquilo que o nosso sindicato arrecada para destinar a esses trabalhadores quando eles ficam sem salário, quando ocorre uma greve. Nós tivemos isso em 2010, tivemos isso em 2016 e, em algumas vezes, o sindicato pode não ter quantia suficiente para bancar o salário do pessoal quando tem greve. Então, a gente reduzir o fundo de greve é uma coisa temerária para a categoria, porque é um dinheiro que fica lá guardado para essa situação quando você vai no embate contra o Tribunal de Justiça, que é o nosso patrão, quando a gente faz greve e eles cortam o salário mesmo, e a gente sabe disso, que eles não têm pena nenhuma de cortar o nosso salário. Então, eu acho muito ruim a gente querer reduzir algo que já é pouco daquilo que arrecada o sindicato, porque se são 10% por fim de greve, significa que tem 90% aí sobrando para as atividades corriqueiras do sindicato. Então, peço aqui à plenária que pensem nessa situação, porque na hora que a gente precisar, gente, não vai ter dinheiro para bancar o salário dos colegas, porque o sindicato não consegue bancar a folha de pagamento do TJ para todo mundo, se a gente entrar numa greve muito forte. Então, queria pedir a manutenção do texto, como está, dos 10% por fim de greve, porque eu acho que ainda é pouco. Se um dia a categoria sair em greve, numa greve forte,
entendeu? E ficar vários dias sem salário, e o tribunal não vai ter pena da gente de cortar o nosso salário. Então vamos manter esse fundo de greve em 10%, que é o mínimo que a gente pode fazer para a nossa categoria na hora que ela estiver mais precisando, e o sindicato poder minimamente socorrer aos colegas que ficarem sem salário. É isso que eu gostaria de propor aqui. Não mudar essa regra do estatuto. Obrigado. Obrigado. Tem até, se é uma defesa contrária, ninguém vai defender a favor. Quer falar contrário também, não é isso? Questão de ordem. Assim, bom dia a todos. Eu acho que está errado a mesa encaminhar, abrir para uma defesa a favor, porque o colega, quando apresenta a sua proposta, ele já está defendendo a favor. Isso é questão lógica. Questão de lógica. A pessoa apresenta a proposta, lá nos seus 3, 4, 5 minutos, ele está defendendo a favor. Senão vão ser 2 defesas a favor e uma contra. Tá? Uma questão de igualdade, de paridade. Só isso. Obrigado. É exatamente questão de igualdade que a gente perguntou se havia a favor, porque 2 pessoas levantaram contra. Você não viu, mas 2 levantaram contra. Exatamente. É agora que abriu mão, não precisa, não é isso? Mas até então não tinha aberto mão, ok? Pois não? Mais questão de ordem? Colegas, eu gostaria de lembrar aqui, com relação a essa tese, que a atividade principal do sindicato é a defesa dos direitos dos serventuários. Então, ele... Perdão, você vai fazer defesa contra ou a favor, é isso? Oi? Vai fazer defesa contra ou a favor? Contra. Então tem que avisar antes, porque teve defesa contra já. Então já esgotou, porque senão vai ter que ter mais um a favor, não é isso? Ele acabou de falar sobre isso, inclusive. Tá bom? Eu agradeço a compreensão. Ele acabou de falar sobre isso, de igualdade, paridade. Você vai criar um desequilíbrio, essa é a ideia. Não é isso? Ele acabou de falar sobre isso. Mas não foi esse que defendeu agora, de paridade, equilíbrio? Mas então você mudou a sua tese, porque até então falou que não podia, tinha desequilíbrio. Peraí. Existem opiniões e opiniões. Perdão. Só para eu entender. Gente, só um minutinho. Perdão, só um minutinho. É que você falou agora há pouco que se houvesse 2 pessoas falando a favor, teria desequilíbrio. Como teve um a favor e um contra, não equilibrou já? Só para entender, para ter lógica, senão a gente fica perdido. Eu quero que ele confirme a tese dele, por favor. Entenda isso depois, gente. Vamos lá. Gente, olha só. É empate, gente. É que nem jogo de futebol. Às vezes é 0-0, 1-1, 2-2. É só respeitar o empate. Se a mesa, dirigindo os trabalhos, consultar a plenária, estão esclarecidos sobre essa discussão dessa proposta de emenda, que o colega aqui, que eu esqueci o nome, em primeiro momento falou, a sua proposta fez a defesa a favor, depois veio o colega Wilson, fez a defesa contrária à proposta do colega. Se a plenária estiver esclarecida, beleza. Não vamos perder tempo. Desculpe, perdão. Peraí, deixa eu terminar. Deixa eu explicar aqui. Você fez uma defesa agora há pouco. Eu vou falar isso agora. Por favor, não vai mudar a tese, não. Desculpa, vira bagunça. Olha só, não estou mudando tese nenhuma. Perdão, casuístico não. Não, é casuístico. Até então você falou que tem que ter paridade. Aí como tem mais um ponto, você quer definir. Não, perdão, desculpe. Eu não falei já deliberamos isso. sobre. Já catamos a sua tese. Olha só, escuta, por favor. Vamos lá. Escuta, por favor. Eu acabei de falar, ou é 0-0, ou é 1-1, ou é 2-2. O colega apresentou a proposta, fez a defesa a favor, nos 3 ou 4 minutos dele. O outro colega veio, fez uma defesa contra, 3 ou 4 minutos dele. 1-1. Se a plenária está satisfeita, beleza. O que eu falei agora há pouco, que você não entendeu, tudo bem, eu explico. Se abrir uma segunda defesa contra, ou fosse a favor, a proposta contrária vai ter direito a uma nova defesa também. Ou é 2-2 ou é 3-3. Obrigado. Se a plenária não estiver... Eu agradeço, obrigado. A mesa já acatou o que foi dito, porque o que foi falado antes foi, tem que ter paridade, a favor e contra. Já havia um a favor, havia um contra, não poderia haver outro contra, isso foi pacificado já. Vamos lá. Botar em votação então. Quem concorda com a tese do colega de reduzir de 10% para 5% o valor do fundo de greve, levanta a mão, por favor. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Estou vendo? 1, 2, 3, 4, 5. 5 votos. Quem é contrário, levanta a mão, por favor.
Não precisa contar, obrigado a todos. Vamos, abstenção, por favor. Abstenção, você fica aí, vamos lá. 1, 2, 3, 4 abstenções. Vamos para a segunda tese. A autora Cláudia Fernanda Salgado, apresente sua tese, por favor. Bom dia a todos. Eu sou Cláudia Salgado, servidora aposentada, e tenho 6 propostas, sendo que uma delas, quem vai falar é o colega Ronaldo. A primeira é que seja garantida a participação de 10% dos sindicalizados ao Congresso da categoria, independente de pertencerem à mesma serventia. Eu, verificando o estatuto, por conta do número restrito para participação neste Congresso, vi que não precisa ser somente um servidor um servidor de cada serventia, né? A gente chega nesse limite, um servidor por serventia. Somos cerca de 11 mil servidores ativos, então isso aqui é desnecessário nesse momento. Que seja garantido aos aposentados uma vaga para o cargo de diretor-geral. Hoje nós temos 3 diretores gerais, então que uma dessas vagas para o cargo de diretor seja de aposentado. Os contribuintes do sindicato, salvo engano, chega a 40%, 50% são aposentados. Então, eu acho isso que é justo, tá? É justa a proposta. Que seja alterado o número de diretores financeiros do sindicato, que hoje são 2, e também garantida uma vaga para um servidor aposentado. Por quê? Isso faz com que a operação financeira do sindicato seja feita por 4 pessoas, 2 diretores gerais e 2 financeiros, também uma das minhas propostas. Não há inviabilidade nenhuma nisso, tudo hoje é feito por aplicativo do Banco Bradesco. Mesmo que a pessoa não possa estar presencialmente no sindicato, pode fazer online. Então, eu não vejo nenhum prejuízo, e sim muito mais transparência, porque você divide a responsabilidade com 4 pessoas. 4 tomam conhecimento. Porque, muitas vezes, eu já participei da direção do sindicato, como diretora de saúde, direção geral, muitas vezes você não sabe o que acontece. Tá? Infelizmente, funciona assim. Então, eu acho que quanto mais pessoas tiverem a responsabilidade com as operações financeiras, mais transparência nós teremos. Outra, que seja mantido, isso foi discutido no 6º Congresso, a redução da contribuição dos aposentados, a contribuição sindical, para 6%. Por quê? Nós, quando aposentamos, temos redução no nosso salário. Então, eu não acho justo que a gente pague o mesmo que pagam os colegas da ativa. Eu acho que não faz sentido isso. Tá? Não foi homologado, eu trouxe novamente, e agora eu vou passar a última, que é a 5ª proposta, para o meu colega Ronaldo falar. E, se alguém tiver alguma dúvida, eu volto aqui para esclarecer. A 4ª eu já falei. Eu falei sobre a operação financeira, né? E falei sobre a 6ª. Quem vai falar sobre a 5ª é o Ronaldo. Bem, colegas, essa 5ª proposta diz o seguinte, que as placas fixadas em algumas salas, patrimônio do sindicato, homenageando servidores e ou funcionários da Justiça, bem como quadros de campanhas que retratam a luta da categoria, não possam ser retiradas em qualquer gestão por simples vontade de alguém que estiver na direção da entidade. É muito tranquilo isso aqui. Se imaginem vocês se nós retirarmos as homenagens para cada... Por exemplo, o Alzimar está na direção do sindicato com essa diretoria que está aqui. Aí essa diretoria resolve homenagear um guerreiro antigo nosso, da nossa categoria, colega. Aí vem uma outra gestão e fala assim, não, eu vou tirar isso daqui e vou botar outro. É disso que fala a proposta. Mas eu queria ainda adendar essa proposta.
Quem é homenageado é o colega que já faleceu e que deu o seu sangue e o seu suor por essa categoria. As direções irão mudar. Então, se a cada direção nós mudarmos a placa e botarmos direção de fulano, imagina quanto a gente não vai gastar a cada mudança que houver no sindicato. É só isso. Então, eu gostaria de pedir que os nomes dos companheiros homenageados sejam mantidos e sem o nome da diretoria, porque a diretoria muda. E quando vier outra diretoria, a gente vai botar outra placa com o nome da outra diretoria? É gasto inútil. É só isso. Obrigado. Eu vou me inscrever para falar contra essas propostas. Mais alguém quer falar contra ou a favor, por favor? Eu vou explicar aqui o que foi dito. Vamos lá, ponto a ponto. O primeiro item, garantir participação de 10% sindicalizados no Congresso da categoria. Nós somos hoje cerca de 14 mil sindicalizados. Propor garantir 10% é não conhecer a realidade do sindicato. Imagina um congresso com 1.400 pessoas. É uma questão de lógica. O que acontece... Alzimar, eu não entendi por que você está explicando a minha tese. Eu submeti a plenária, eu quero pergunta da plenária, não sua. Eu vou te pedir não é você que tem que explicar. Eu vou te pedir 2 favores. O primeiro deles é não falar dessa maneira, porque é um congresso que tem ordem. Pode tirar o microfone, por favor, porque você não está com a fala agora, você já expôs. Deixa o microfone ali, por favor. É do sindicato, deixa ali. Não, pede o microfone, por favor, ali, para a gente poder continuar. Porque não é assim que funciona o congresso, não é assim que funciona. Não é um debate. Ela expôs a tese e eu me inscrevi para falar contra. Eu anunciei isso antes. Como outra proposta também teve. Vou esperar deixar o microfone, por favor, ali. Obrigado. Como é que funciona o Congresso e foi assim até agora? Alguém apresenta a tese, alguém se inscreve e fala contra. É assim ou não é? Não foi até agora assim? Eu me inscrevi e estou falando contra. Não estou explicando a tese. Eu vou continuar de onde eu parei, então. Quando falo em 10% de garantia, é algo fisicamente impossível. Você não pode ter no ambiente 1.400 pessoas garantidas participar. Isso é óbvio. Então, o que o sindicato faz? Ele tem que limitar o número de inscritos à capacidade do local. A capacidade do local. Isso é questão óbvia. Todo congresso é assim. A não ser que a gente alugue um estádio para fazer um congresso. Então, a primeira tese, ela é inviável fisicamente. E para consertar isso, a gente ainda fez uma proposta melhor, que foi criar a possibilidade de participar virtualmente. Ninguém deixa de participar se não houver local físico. Segundo ponto, garantir a aposentados vaga na direção geral. Estamos falando de cotas aqui agora. O que acontece? A nossa diretoria, a nossa chapa se candidatou com aposentado na direção geral, que é a Magali. Mas por quê? Porque ela tinha cota? Não. Pela competência da Magali. Se a gente for criar cotas para participar de direção, vai ter que ter cota para aposentado, para negro, vai ter que ter cota para hipossuficiente. Tem que ser igualdade. Eu quero dizer que eu sou contra ocupar qualquer cargo por cota por idade. Nossos aposentados, eles têm capacidade e preparo para estar na direção pelo que eles são, que eles têm de conhecimento e podem contribuir. Aí, como é que vai ser a próxima chapa? Tem um aposentado, por quê? Aí teve que estar porque era obrigado a ter um aposentado. Eu acho que para o aposentado, isso deprecia. Só está lá, porque tem a lei obrigando a colocar. Gente, por favor, eu estou fazendo a tese contrária, tá? O que acontece? O aposentado estar lá só por causa disso não faz sentido. É porque ela tem 6 propostas juntas. 6 propostas, tá? A questão 3. Alterar o número de setores financeiros para 3 e garantir também aposentado. É outra coisa. Isso politicamente sempre soa bonito. Defendi o aposentado. Não. Ele vai estar lá porque tem uma lei obrigando. Se não fosse, não estaria? Não. A gente vai convocar o aposentado porque ele tem competência e entende parte financeira. O sindicato não tem que ter alguém mexendo com finanças porque tem a idade X. Tem que ter alguém que entenda de finanças. Ele pode ter 90 anos e não entender nada de finanças. E aí? Não é esse o critério. O sindicato tem uma responsabilidade com a categoria, com fornecedores, tem dinheiro que paga, que possa pagar, e tem alguém lá porque está pela idade, não está porque entende de finanças. Tem aplicação bancária, tem que discutir com gerente de banco, tem que ter tino para lidar com a área financeira. Não idade, não é esse o critério. Se for um idoso que entenda, perfeito. Será muito bem-vindo em qualquer chapa, que eu tenho certeza disso.
Quarto, que toda operação financeira seja obrigatoriamente assinada e autorizada por 2 diretores financeiros. Só pode propor isso quem não entende do dia a dia do sindicato. A ex-diretora citou uma frase que me chamou a atenção. Ela falou que foi diretora-geral e que às vezes não sabe o que acontece no sindicato. Isso é uma coisa que não tem o menor sentido. Você colocar na diretoria a assinatura de 4 pessoas, você inviabiliza o sindicato. Inviabiliza. Tem hoje a opção virtual, mas nem tudo é virtual. Nem tudo é virtual. Tem que estar presencialmente ali, porque não é diretor administrativo e financeiro. Tem que estar no sindicato, se nosso diretor financeiro não fica em casa, ele fica no sindicato trabalhando. Então, colocar 4. Se um passa mal, aconteceu alguma coisa, tem que ter 4 assinaturas. Colher 4 assinaturas no mesmo dia, de um monte de coisa que a gente paga todo dia, amarra o sindicato. Nós temos prazos de contas a pagar, então quem conhece o sindicato sabe que é impossível. Nós já temos 2 diretores financeiros e 3, já são 5 pessoas comandando, e 2 pessoas sempre assinam cheques. Se alguém souber de algum uso de diretor financeiro ou geral indevido de recurso do sindicato, pode denunciar à vontade. Fizemos isso, inclusive, quando assumimos, agora denunciamos isso. Então, colocar 4 pessoas, você inviabiliza o sindicato. A tese 5, que as placas fixadas não possam tirar da sugestão por simples vontade de alguém que estiver à direção da entidade. Eu vou explicar a vocês por que é essa proposta aqui. A diretora não contou, mas ela fez uma homenagem para o pai dela no sindicato, botou uma placa lá que é merecida, era um servidor da categoria, eu acho muito justo que ele tenha, que é o pai dela, mas eu acho muito justo que tenha. O sindicato, nós noticiamos isso várias vezes no site. Tivemos 3 inundações no sindicato, 3. 2 por chuva, porque nossa laje não é impermeabilizada, estamos brigando com o condomínio sobre isso, e uma porque estourou a caixa d'água, molhou tudo. A parede em que estava a placa em homenagem ao pai dela é uma parede que antes mesmo da inundação já estava minada por umidade. A diretoria anterior fez o quê? Colocou um lambri sobre a parede. Ela continuou úmida por baixo. Aquela placa, quando inundou, ela descolou, ela é colada, ela descolou. Quando colocamos, tornou a ver a invasão, caiu 3 vezes aquela placa. Hoje a placa não está lá, a gente vai ter que consertar, só que só pode consertar quando o condomínio acabar de fazer a obra, está fazendo, ganhamos em ação judicial isso, para impermeabilizar toda a laje, concluir a obra. É uma discussão que se arrasta na justiça há muito tempo já. A gente vai ter que retirar o lambri, consertar a parede primeiro, que não fizeram, e aí quando estiver legal, a gente vai poder fazer. Eu quero lembrar o colega que são 6 propostas, são 3 minutos por tese, são 6 Eu vou explicar ao colega, que ela juntou... Eu vou explicar ao colega que ela juntou 6 teses, são 3 minutos por tese. Ok. O último assunto. Vou esperar acabar de falar, vamos lá. Continua. Acabou? Então vamos lá. Finalizando aqui a última tese feita. Que seja mantida a redução para 6% dos contos aposentados no 6º Congresso. É uma tese feita agora, não mais do outro Congresso, que já discutimos isso. É uma tese dela para reduzir, só que está para 6%, eu não entendi a proposta. Todo mundo paga hoje 1% de contribuição sindical, tá? Ativos e aposentados. A tese veio com redução para 6%, não fez sentido para mim, mas vamos votar as teses aqui. Houve inscrição. A questão de ordem, por favor. Questão de ordem. Eu estou contemplado e a placa volta para o lugar depois de você. Questão de ordem, já foi feita. Questão de ordem também, colega? Questão de ordem. É 0,6. Questão de ordem. Isso explica a parte financeira. Vamos lá. Então, eu acho que se a gente está reunido aqui, e possivelmente vamos estar aqui até amanhã, depois do almoço, enquanto colegas, independente das nossas divergências políticas e eventualmente até partidárias, temos o direito, né? Independente das nossas diferenças com ou não a direção do sindicato, das nossas diferenças pessoais. Então, para que os trabalhos possam ocorrer da melhor forma possível, eu quero fazer um apelo à direção do sindicato que está dirigindo os trabalhos, em especial ao senhor Alzimar, tá? Que evite expressões como:
A colega era diretora, como você falou agora há pouco, e devia ter maior conhecimento, né? Não sabe o que é o dia a dia do sindicato, né? Expressões essas que não constroem nada, certo? Desqualificando as pessoas, diminuindo as pessoas, né? Porque daqui a pouco, como eu recebo lá no grupo de WhatsApp, vocês não sabem ler, vocês não sabem isso, vocês não sabem aquilo. No regimento interno, a posição soberana da mesa, né? Então vamos baixar a bola um pouquinho. Vamos baixar a bola um pouquinho e ficar essa expressão que você fez contraria o seu discurso. Olha que interessante, né? Olha que coerência, né? Obrigado. Olha que interessante, discurso bonitinho, no final vamos baixar a bola. É a velha incoerência. Vamos lá, gente. Vamos votar então. A proposta foi feita sem gritar. Pois não? Não entendi? Questão de ordem. Uma questão de ordem, gente, por favor, questão de ordem. Gente, eu queria sugerir que quando tiver mais de uma tese por autor, que a gente discutisse a tese, apreciasse e votasse, porque fica confuso, às vezes fica muito longo. Então, a minha questão é só essa, assim, que se vota tese por tese, porque não dá para votar em bloco, e que quando tiver outras assim, que tese 1, tese 2, e a gente resolve a cada tese. Perfeito. Obrigado. A gente imaginou que seria assim, mas ela apresentou as 6 de uma vez só, né? Mas sem problema. Questão de ordem? Não, mas olha só. Gente, vou explicar aqui como é que funciona o Congresso. Não tem problema, não é isso a questão. Vamos explicar uma coisa como é que funciona o Congresso, gente. Quando ela apresentou a tese, a gente perguntou quem quer falar contra e a favor, e eu falei, vou falar contra. Ninguém mais se apresentou. Vamos combinar uma coisa então, para não ter mais problema? Quando houver a tese, a gente pergunta, as pessoas se inscrevem, não pode, por um decorrer, surgir inscrição, senão não acaba nunca a discussão. Questão de ordem, então, por favor. Perdão, eu vou te dar a palavra. Para não ter mais esse problema aqui, quando acabar a tese, quem vai se inscrever? Essa é a hora de se inscrever, porque senão se eterniza o assunto, tá bom, gente? Pode falar à vontade. Na hora que ela acabou de apresentar a tese, você virou e falou, eu vou falar contra, e começou a falar. Você não foi, eu perguntei, não foi. Já estou negando, não foi. Eu agradeço, a questão de ordem não procede. Eu vou lembrar aqui, eu disse que ia falar, eu falei, alguém vai se inscrever contra ou a favor? Foi assim ou não foi? Então, muito obrigado, a questão de ordem está superada. Está superada a questão de ordem. Não está superada, porque pessoas levantaram a mão e você não considerou. Não entendi? Pessoas levantaram a mão e você não considerou. Ninguém, eu perguntei, você começou a falar. Não deu oportunidade. Eu vou repetir que eu abri espaço, quem quiser. Estou repetindo, a gente abriu espaço sim. Está gravado, você pode ver com certeza. Tá, eu você agradeço. vai ver depois que pessoas levantaram a mão. A sua questão foi respondida, não pode virar um debate, isso não tem sentido. Tá, então deixa eu fazer outra questão de ordem. Outra questão de ordem. Não precisa falar com a categoria da forma como você fala grosseiramente. Você pode se dirigir... Vamos ouvir, gente, por favor. Vamos ouvir. Você pode falar com as pessoas... Só um minutinho, vou resgatar a tua palavra, gente. Pode... A questão de ordem é minha. Você tá eu estou pedindo silêncio para você, desarme-se. Muito obrigada, querido. Nada. Vamos lá. Você pode falar com a categoria igual você fala com o presidente do tribunal. Com gentileza. Muito bom o discurso. Vamos lá, gente. Questão de ordem, Nelly. Questão de ordem, por favor. Por favor, gente. Boa tarde, colegas. Meu nome é Nélio, Tribunal de Justiça. O Osmar realmente tem razão em algumas coisas, tá? Quando ele falou a respeito que ele realmente falou que iria falar contra. Mas ele realmente não abriu espaço para os demais. Então eu ia pedir o seguinte... para que não tenha dúvida em outras situações futuras, todo mundo que for defender uma determinada tese e tudo mais, venha aqui ao púlpito, porque somos iguais perante qualquer outro colega, qualquer outro associado. Nós estamos discutindo. Então, a própria mesa ali, levante e se identifique dizendo que vai defender isto contra. E abra espaço, porque não é só você que defende contra, tá? Todos os outros têm o direito de defender uma outra. Vou repetir que eu abri espaço, eu perguntei sim, estou repetindo que eu abri espaço. Tá legal? Não, eu só estou pedindo... Vamos voltar, eu agradeço a questão de ordem, eu agradeço, e estou repetindo que eu abri espaço, perguntei quem queria falar contra ou a favor. Estou repetindo isso, estou te explicando a questão de ordem, tá bom? E quanto ao pedido que levantasse, vem aqui ao público. Da próxima vez vou sem nenhum problema, já que incomodou, não tem problema. Vamos lá, gente. Vamos colocar em votação, então. Só um minutinho, gente. Estamos em votação agora. Quem concorda com a tese 1?
Garantir participação de assentos sindicalizados ao Congresso de categoria, independentemente se a serventia. Quem é favorável, levanta a mão, por favor. A contagem, Michele, Fernanda. Aqui no meio, 1, 2, 3, 4 votos aqui. Michele? 7. Oi? Tá, vou pedir um favor. O pessoal que está em pé pode sentar como todo mundo, porque para contar tá difícil. Se ficam atrás dela, vai dar problema depois. Vamos sentar com todo mundo, vamos sentado aqui, vamos lá, participar com a gente aqui. Pode ajudar a gente, quem está em pé? Faz favor, vou esperar todo mundo sentar aqui, porque para contar tá difícil. Depois vão alegar que não viu o braço. Tá todo mundo sentado. Quem tiver problema, fica à vontade, sem problema, tá justificado. Os demais que não tem, vamos sentar para facilitar a contagem? Obrigado pela compreensão, gente. Então, o lado de cá que não votou ainda, levanta a mão quem é favorável à tese 1, por favor. Fernanda, faz favor. Eu pedi que sente, que a gente em pé ainda. Pode sentar, por favor, para ajudar, por favor? Ela levantou a mão depois que ele começou a contar para lá. Entendeu? Tá difícil. Vou pedir mais uma vez, vocês podem sentar, por favor, para ajudar a contagem, ou para ajudar a gente. Não tem que ficar em pé, diferente de todo mundo. Vamos lá. Quantos? 12. Quem é contrário à tese 1, levanta a mão, por favor. Desnecessário contar, tese 1 rejeitada. Tese 2. Garantir aos aposentados vaga para o cargo diretor-geral. Quem é favorável, levanta a mão, por favor. Aqui no centro. 3. Doze. 12 também. 27 votos. 11, perdão, 26 votos. 11, eu ouvi errado, perdão. Quem é contrário, por favor? Desnecessário contar, podem baixar as mãos, por favor. A tese 3. Que seja alterado monitores financeiros para 3, garantindo uma vaga para aposentado. Quem é favorável, levanta a mão, por favor. Desculpa, vou ler com mais calma, perdão. Que seja alterado o número de diretores financeiros para 3 e garantido uma vaga para um sindicalizado aposentado. Quem é favorável, levanta a mão, por favor. Aqui no centro, 1, 2, 3 votos. Perdão, Michele? 12. 12 também. 27 votos. Quem é contrário, levanta a mão, por favor. Desnecessário contar, podem baixar as mãos. Obrigado. Abstenção, perdão, abstenção. Me desculpem. 1, 2, 3, 4, 5. Tem uma mão em 6. 7 lá atrás. 7 abstenções. Item 4. Que toda operação financeira do sindicato seja obrigatoriamente assinada e autorizada por 2 diretores gerais e 2 financeiros. Favorável, levanta a mão, por favor. A favor? Quem é favorável, por favor? Sempre a favor primeiro. 1, 2, 3 votos no centro. Ela está ficando nas costas, ninguém começa a contar. 9. 13. Isso é 13, né? 13. 22, 25 votos. Quem é contrário, por favor, levanta as mãos. Desnecessário contar, podem baixar as mãos, obrigado. E abstenções, por favor. 1, 2, 3, 4 lá atrás. 1, 2, 3, 4 abstenções. 5, perdão, 5. Tá, 15. 5 abstenções. Item 5. Que as placas fixadas em algumas salas patrimônio do sindicato, homenageando servidores e funcionários de justiça, bem como quadros de campanhas que retratam a luta da categoria, não possam ser retirados de qualquer gestão por simples vontade de alguém que estiver em gestão da entidade. Já explicamos, mas vamos votar. Perdão, qual a dúvida? Desculpa. Questão de ordem, né? Eu acho que não precisa ser votado, porque eu já estive na mesa e falei que me sentia contemplado quando você disse que seria reposta no lugar assim que pudesse. Saiu então a questão do item 5. O item 6. Questão de ordem? Gente,
Porque a minha questão é o seguinte, essa 5 ela continua valendo independente de placa essa ou aquela. A gente está votando aqui para não haver um apagamento da história do movimento sindical. É isso que a gente tem que votar. Eu agradeço. Né? Agradeço. Não apagar o movimento, a nossa história. É isso. Eu agradeço. O item 6. Vocês não entenderam. O autor da emenda retirou. A emenda não é dele. O autor Desculpa, retirou. depois que uma proposta é posta em plenário, ela não é do autor mais, ela é do plenário. Não, desculpa. o autor da emenda não, retirou a proposta. É do plenário. Isso é autoritarismo. Vamos ver. Eu reivindico a votação da tese 5. Você já colocou. Vamos lá, gente. O autor da proposta retirou a proposta. Isso aqui tinha prazo para a proposta. Ela passou para o Ronaldo a proposta, ele a defendeu. Quem não lembra, ela passou para o Ronaldo a proposta. Ok? Obrigado. O defensor da proposta retirou a proposta. Não tem problema. Vamos lá. Ronaldo, cadê o autor? Quer voltar com a proposta? Por favor, o autor vai falar. Ronaldo, quer falar? Não tem problema, pode votar. Vocês acham que é melhor, a gente vota, não tem problema. Gente, vamos lá. A minha proposta foi a garantia de manutenção da placa no lugar. Quando o Alzimar falou, depois de consertada, a placa volta para o lugar, me contemplou, gente. Exatamente. Foi isso que eu defendi. Foi isso que eu defendi. Agora, se alguém quer defender contra isso, defender contra a minha BA. Muito obrigado, Ronaldo. Vamos explicar uma coisa? O dono da proposta retirou a proposta, ela não será votada. Item 6 agora. Questão de ordem. Que seja mantida... O item 6 diz assim, já encerrou esse ponto. Eu vou pedir a quem está em pé, mais uma vez, para sentar, como todo mundo está sentado, que cria uma... Vocês estão favorecidos em pé, interrompendo. Pode sentar, por favor, como todo mundo. Não fique à frente, fique lá, por favor, com todo mundo, por favor, pode ser? Aí era para falar. Não, colega, aí é para falar. Fica todo mundo lá. Faz favor. Eu estou te pedindo para não ficar no púlpito. Não tem o som, tira o som, não tem palavra, não tem palavra. Não tem palavra, não tem. Certo? O Congresso tem ordem. Você não pode acampar no púlpito, as pessoas querem falar. Entrega o microfone, por favor, colega. Eu vou esperar devolver o microfone. Eu vou aguardar devolver o microfone. Eu vou aguardar devolver o microfone. Muito obrigado. Agora, por favor, fique fora do púlpito, por favor. Por favor, estou te pedindo, gentilmente. Isso, muito obrigado. Não é difícil, né? Vamos lá. Vocês podem ser contra à vontade, nenhum problema. Mas tem regra o Congresso. Aí vão ter um grupinho em pé aqui que domina, não pode ser assim. Todo mundo sentado, em meia dúzia, nem em pé o tempo inteiro. Todo mundo sentado participando, gente. Vamos lá. O item 6. Questão de ordem? Questão de ordem, vamos lá. Vou sempre fazer isso. Questão de ordem, vamos lá. Você não pode acampar, questão de ordem ali. Então vamos lá, questão de ordem, né? Podia já ter falado, né? Mas vamos lá. Assim, eu acho que me parece razoavelmente claro para o plenário a proposta 5 da colega Cláudia, né? Que aí ela dividiu o tempo. Desculpe, perdão, não é questão de ordem, A proposta foi, o dono da proposta abriu, passamos esse assunto, não é questão de ordem mais. Desculpe, não é questão de ordem, não é. Já foi discutido, o dono foi 2 vezes abrir mão dela, não é questão de ordem. Esse assunto já foi, por favor, não é questão de ordem, Por favor, pode tirar o som, não é questão de ordem, desculpe, não é. Senão, se revisitar o que foi discutido, não a gente vai sair daqui hoje. Desculpe, não é questão de ordem. O dono da proposta já abriu mão dela, o dono da proposta. Não há debate, não há discussão, já acabou a proposta. Não cabe outra pessoa fazer, amigo. A proposta tinha prazo para fazer a tese, não é agora que surge a proposta. Já foi explicado. Deixa o microfone, por favor, ali. Deixa o microfone, por favor. Outra questão de ordem? Outra questão de ordem, então. Vamos ouvir. Olha só,
Está complicado o andamento. Por quê? Se o colega chega a um acordo com a mesa consulta o plenário, e ele retira a proposta, a questão de ordem é o seguinte: outro colega, que foi no caso o Lindomar quando veio aqui, ele pode manter aquela proposta. É só isso. É só isso. É um direito democrático. Aí coloca para o plenário para votar. É voltar, a questão já está resolvida. Eu agradeço a proposta Não, de ordem. É voltar que Eu agradeço a sua participação. O dono já abriu mão. Vocês têm que entender só uma coisa. Eu vou deixar bem claro uma coisa para ajudar vocês, então. Vamos lá, vamos esclarecer a proposta que não entendeu. Desculpa, mas quem tem que entender Eu vou esclarecer a sua questão de ordem. Se o plenário aqui votar contra a proposta, cai tudo. Inclusive o acordo com a mesa. Querem votar a proposta? Quem insistiu em votar a proposta? Vamos lá então, plenário, vamos votar então. Querem votar a proposta? Quem quer votar pode levantar a mão. Se votar e for contra, derruba toda a proposta. Vamos lá. Querem votar? Não. Quem é a favor de não votar mais a proposta, levanta a mão. Não precisa contar. Resolvida a questão de ordem sua, tá legal? O item 6. Que seja mantida a redução para 6%. Perdão, é que está errado aqui. Corrigindo. Que seja mantida a redução para 0,6% do desconto servidor aposentado, decidida no 6º Congresso categoria e ainda não homologado. Quem é a favor, levanta a mão, por favor. (14) no centro. Falando em questão de ordem, está em votação. Olha só, vou te pedir um favor. Vai alterar a votação? Está em votação. Vai alterar a votação? Se não for, espera, porque está em votação. Vai alterar. É porque eu estou conversando com a Cláudia aqui para colocar o percentual em 0,5%, que é o normal. Entendeu? É a metade. Vamos voltar aqui então. Gente, olha só. Vamos interromper a votação excepcionalmente para não dar confusão. Primeiro, não... Gente, por favor, vamos explicar. Primeiro, deixa eu explicar. Não cabe alterar proposta em meio à votação, com certeza. Não cabe. Segundo lugar, quem pode propor é quem fez a proposta no tempo hábil. Não pode surgir agora a proposta no Congresso, porque a ideia foi, havia um prazo para você receber a proposta, analisar, para chegar aqui e votar. Então não pode postar na hora surgindo aqui. Tá legal? Essa proposta reduz a arrecadação do sindicato substancialmente, está feita, está votando, mas não pode alterar em meio à votação. Então eu peço que não interrompa a votação mais uma vez. Está explicado? Já foi aberto no começo, acho que não estava aqui, abriu o prazo para a defesa. Respondido? Qual é a dúvida? Não foi atropelado. Não foi atropelado. Foi perguntado quem é contra e quem é a favor. Foi esperado essa questão já. Está em meia votação, não discussão mais. Tá legal, gente? Retomando a votação, vou perguntar de novo. O item 6 fala assim: que seja mantida a redução para 0,6% do desconto servidor aposentado, decidida no 6º Congresso categoria e ainda não homologado. Quem é a favor, levanta a mão, por favor. Vamos lá. (15 votos aqui no centro. E o centro pode baixar a mão? Mesma coisa, multidão em pé. Vou pedir. Mais uma vez, podem sentar, por favor, como os demais, facilitar a contagem, por favor. Podem fazer isso? Vamos suspender a votação de novo, esperar o pessoal sentar, porque não dá para contar. Vamos lá. Foi? Então, olha só, por favor, gente, o meio está contado já. Só esse lado aqui votando agora, por favor, para poder contar. Vamos lá, Fernando. Eles querem arrebentar. (42) Isso. Aqui?
57, 40, 40. 40, né? 40. 97 votos favoráveis. Quem é contrário? Levanta a mão, por favor, quem é contrário? Não precisa contar. Aprovada a proposta 6. Ok? Gente, olha só. Eu queria propor uma coisa a vocês. A próxima tese que tem aqui na sequência é uma tese de Ramon Carreira. Perdão. Sem problema, eu ia propor uma coisa aqui mesmo. Olha só. Eu não entendi a pergunta. Aprovada agora? Deixa eu explicar uma coisa aqui. Tudo que é votado no Congresso aqui vai passar em assembleias da categoria para ser homologado e após a homologação o sindicato implementa o que for aprovado. Tá ok? Como todos... Eu não entendi. Qual a próxima assembleia? O sindicato vai agendar as assembleias ainda. Não, está no Congresso. Não tem agenda, porque depende de assuntos, não é isso? Depende de assuntos. Temos o assunto... Estou respondendo. Não... Deixa eu responder a colega, gente. Por que não é pré-agendado a Assembleia? Porque ela depende dos temas. Temos agora um tema. Qual é o tema? É o Congresso que aprovou um monte de novidades. Vamos marcar a Assembleia para deliberar o que foi votado aqui. Perfeito. Que a Assembleia é a distância máxima. Ok? Obrigado. Deixa eu explicar... Oi? Ah, tá. Retirou. Obrigado, então. Vamos lá. Gente, deixa eu explicar uma coisa. A próxima tese aqui é uma tese que eu entendo que vai dar alguma discussão. Qual a minha preocupação? Faltam 15 minutos para o almoço. O hotel, ele tem um rigor que já perdemos aqui, eles armaram todo o café que não teve. Eu acho um desrespeito com o pessoal que trabalhou e preparou tudo. Vamos combinar uma coisa aqui? A gente antecipa o almoço, todo mundo dar um pulo no quarto e voltar em 15 minutinhos para poder almoçar, para não atravessar o almoço e atropelar o hotel depois da equipe do hotel. Há consenso nisso? Pode ser? Então a gente vai antecipar, só lembrando, olha só, o restante mantido, 14 horas em ponto, recomeça aqui a discussão. Perfeito? Combinados? De acordo? Muito obrigado a todos. Gente, vamos começar então onde paramos antes do almoço. Todo mundo gostou do almoço? Almoçaram bem? Sim. Foi uma boa ideia a feijoada no intervalo do debate? Não sei se foi uma boa ideia. Mas estava muito bom, não estava? Mas estava muito bom, muito bom. Dá um ânimo agora, né? Uma feijoada. Mas vamos lá. Gente, a gente parou antes do almoço na tese que é do Ramon Carreira. Ramon, por favor, apresentar a sua tese e na sequência a gente faz a inscrição, favor e contra, e o debate e a votação. Fique à vontade. Boa tarde. Eu vou ler uma tese aqui, que foi a tese que eu estou trazendo, para o Congresso. Estou aqui para tirar qualquer dúvida de interpretação. E antes de fazer a leitura da tese, lembrar que a gente está num ambiente democrático, em que a intenção é a gente dialogar e chegar a uma conclusão que seja melhor para a categoria. Quando eu propus a tese, foi exatamente pensando no melhor para a categoria. Tá? Não é um casuísmo, até porque eu não faço parte da atual gestão, então eu me sinto muito à vontade para propor qualquer alteração estatutária. E a gente aqui vai travar o debate. Eu sei que eu estava conversando com algumas pessoas, é uma proposta que para alguns parece ser muito ruim. Eu tenho a minha visão pessoal sobre ela e vou querer ouvir vocês também, tá? Eu vou ler a proposta então, tá? Proposta de mudança estatutária. Propõe a mudança do parágrafo 4º do artigo 72 do Estatuto, que dispõe que os membros da diretoria executiva colegiada serão eleitos para mandato de 3 anos, nominativamente, para os cargos aos quais se candidatarem, com direito a apenas uma reeleição subsequente para qualquer cargo. Isso aqui é o que está hoje. A nova redação. Os membros da diretoria executiva colegiada serão eleitos para mandato de 3 anos, com direito a apenas uma reeleição subsequente para o mesmo cargo e sem limite de número de reeleição
para cargos diversos. Motivo: em praticamente todos os sindicatos é possível a livre reeleição, que permite que os servidores escolham os seus representantes com base no trabalho realizado. Não faz um bom trabalho, os servidores trocam. Aqui, gente, na hora que a gente está montando uma chapa para poder concorrer à eleição do sindicato, quem monta uma chapa sabe a dificuldade que é. E muitas vezes você monta uma chapa para poder cumprir o número mínimo de pessoas inscritas ali, né? E muitas vezes nessa caminhada, as pessoas que se encontram naquela direção não se dedicam ao sindicato, não exercem a função que precisam exercer. Por quê? A gente tem um número mínimo de pessoas ali, um número exato na chapa, né, que precisam compor a direção, com os diretores e com os suplentes. Então, você vê que, às vezes, pode ter um representante, alguns representantes, que vêm fazendo um bom trabalho, que tem um trabalho de continuidade. Gente, isso aqui é livre de qualquer casuísmo, tá? E aí, a gente chega num dado momento, aquela pessoa é obrigada a sair e a não poder continuar na estrutura do sindicato, colaborando enquanto dirigente sindical. Isso, por exemplo, aconteceu comigo, tá? Eu gostaria de estar agora na atual gestão, independentemente de que cargo fosse, para a gente poder fazer política sindical. A gente não precisa de cargo, mas eu gostaria de estar compondo o corpo da direção, principalmente porque eu acredito que eu tenho muito para poder contribuir. Vocês me conhecem, sabem que eu sou uma pessoa de luta, e não pude estar presente nessa direção. Mas eu contribuo da melhor forma, né? Estou licenciado como delegado sindical. Estive na LERJ ano passado, quando houve o pacote da reforma da Previdência, mesmo não fazendo parte da direção sindical, mas a discussão teria sido outra se eu estivesse lá presente como diretor sindical. E vivi na pele hoje a questão da nossa restrição estatutária. Gente, não se trata, a gente precisa ampliar um pouco o horizonte, não se trata da questão de, como eu escutei de alguns colegas, de perpetuação no poder. Gente, eu acho que isso é uma palavra muito pesada, uma expressão muito pesada, sabe? Aqui está todo mundo pensando enquanto categoria, e eu gostaria, a proposta obviamente vai entrar em votação, alguém vai ser a favor, contra, mas eu gostaria que vocês refletissem, e principalmente eu estou muito à vontade para fazer essa proposta, porque eu não faço parte da direção. E eu lembro que teve um congresso que eu participei, se eu não me engano foi o primeiro congresso que eu participei, eu entrei aqui no tribunal em 2010, e eu lembro que teve uma discussão nesse sentido, e eu fui favorável exatamente ao que está escrito aqui, tá bom? Estou vendo alguém falar sobre a questão do tempo, desculpem se eu excedi o tempo, tá? Mas eu só queria colocar essa explicação aqui, tá bom? Obrigado, gente. Bom, quem vai defender contra ou a favor, por favor? Vamos com calma. O colega levantou a mão lá. Contra ou a favor? Um contra? Dois contra? Três contra. Tem alguém a favor? Quatro contra. Alguém a favor? Então, para manter a paridade lá no começo da reunião, um contra, então, por favor, pode falar. Boa tarde, pessoal. O que o Ramon está defendendo aqui é justamente ao contrário do que ele está falando. O que ele quer é a reeleição eterna dos cargos de direção do sindicato. E é ruim porque ele coloca de uma maneira meio sorrateira, porque ele coloca assim: você pode se eleger para um cargo e depois você muda de cargo e aí você pode ter a reeleição. Ou seja, você vem como diretor-geral dessa vez, né? Aí você se reelege, aí depois você troca, vira diretor jurídico, aí você pode vir de novo. Aí depois você troca, vem coordenador geral, pode vir de novo. Aí depois você troca, vira diretor de saúde, pode vir de novo. Ramon, vamos ter clareza aqui do que a gente está votando. O pessoal aqui é inteligente. O que você quer é que as pessoas fiquem no sindicato eternamente. E isso, gente, não é bom. Não é bom para o sindicato, não é bom para a categoria. O diretor, ele tem que voltar a trabalhar no cartório para ele sentir na pele aquilo que a gente sente. E aí depois voltar e poder de novo estar defendendo a categoria. Porque ficar eternamente no sindicato, isso tem um nome: burocratismo.
É isso que é ficar eternamente no sindicato. E, infelizmente, nós não podemos aceitar que isso aconteça no nosso sindicato. Porque a gente tem hoje a possibilidade de reeleição, sim, mas uma reeleição. Mas ficar eternamente no sindicato, isso não é bom para ninguém, né? Nem Bolsonaro tentou isso, entendeu? De querer ficar eternamente no sindicato. E a gente não pode aceitar que no nosso sindicato alguém queira ficar eternamente no sindicato. Então, eu vim aqui pedir a vocês que reflitam sobre o que está sendo votado aqui. Tá? O que se quer é reeleição eterna, e nós não podemos ser favoráveis a isso. Vamos renovar a direção, sim. Já tem direito a uma reeleição. E depois que outras pessoas da categoria venham também disputar a eleição e venham também assumir a direção. Afinal de contas, nós somos mais de 10 mil, não é possível que tenha alguém que possa exercer bem a função de diretor do sindicato. Então, a minha proposta aqui é ser contra isso, porque nós não podemos aceitar burocratismo e reeleição eterna no nosso sindicato. É isso, gente. Ramon, você vai se reescrever, aí se reescrever, cabe mais uma fala contrária então, é isso mesmo? Então tá bom, ok. Wilson, primeiro, não ajo de maneira sorrateira, não. Eu nunca fui desonesto aqui com ninguém. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, quanto a voltar para o cartório, na gestão passada, eu estava na direção do sindicato. O sindicato não cumpriu a proposta que a gente levou. Eu virei uma oposição dentro da gestão passada no sindicato e eu estava no cartório. A forma como você colocou que a pessoa nunca mais volta para o cartório também não é verdadeira, porque o sindicato só tem 4 licenças. E aí a pessoa pode estar na direção e ela vai estar no cartório, sim. O que eu estou defendendo aqui é que a pessoa tenha a oportunidade, independentemente de quem for, de continuar-se na estrutura do sindicato, participando enquanto diretor, participando da discussão do sindicato e levando as ideias. A renovação ocorre naturalmente se, por exemplo, tiver uma pessoa na chapa e se aquela pessoa, se a categoria for contra aquela pessoa, é certo, a categoria não votará naquela chapa. É simples assim. Então, quando você tem uma chapa inteira, você está afiançando todo mundo que está ali. Eu não estou defendendo a perpetuação no sindicato, não. Isso aqui é uma ideia. E eu não estou defendendo que ninguém pare de trabalhar e fique no sindicato com a licença para a eternidade. Isso não é verdade. Como também não é verdade que eu estou agindo de forma sorrateira. A proposta aqui é muito clara. Como você bem falou, a categoria é instruída. Sabe ler e interpretar. Obrigado. Ok, então mais uma fala contra. Já vi a gente levantando a mão lá atrás, na sequência. Quem foi o segundo a levantar a mão aquela hora? Foi você mesmo? O segundo foi quem que levantou a mão? Foi o Betão que foi o segundo a levantar a mão aquela hora. Levantou primeiro ele. Foi junto. Oi? Pode falar. Betão, perfeito? Betão cedeu a vez então. Vamos ouvir a fala contrária. Tá bom, obrigado. Boa tarde, gente. Que Deus ilumine todas as decisões que a gente tome nesse congresso, que seja verdadeiramente em prol do servidor da justiça, seja ele ativo ou inativo. E agora eu até me lembro que um dia a gente estava num protesto e eu fui falar isso aos inativos, inativas. Aí uma aposentada me chamou e falou: não sou inativa, eu sou aposentada. Então, minha desculpa desde já a todos os aposentados e aposentadas que estão aqui presentes. Pois bem, eu assumo até uma meia-culpa. Eu estou no sindicato, a metade do tempo que eu tenho no tribunal eu participo. Seja como delegado, seja como diretor regional, ou seja, principalmente como servidor de luta. É a segunda vez que a gente está aqui defendendo contra essa proposta. E na primeira, que foi no Congresso de Paulo de Fronten, a gente estava na direção geral. A gente tinha que sair, que era o nosso segundo mandato. E o companheiro Fausto, de Três Rios, não sei se está presente, propôs a reeleição ad eterna. Nós, enquanto diretoria, e tem diretor que estava junto comigo na época, defendemos contra isso, porque tem que haver uma reciclagem, e aí que eu assumo a minha culpa. Tem que haver a formação sindical, tem que haver um trabalho de formação sindical, tem que estar sempre mexendo com a categoria. Eu estou feliz hoje aqui de ver 3 companheiros de São Fidélis.
Entendeu? O resto já está participando há bastante tempo. O Noroeste, que a gente encheu o saco, água mole em pedra dura. Esse é o trabalho do sindicato também. Cativar as pessoas e mostrar que ela é importante para a luta. Que sem a presença dessa pessoa, outros vão tomar a decisão por ela. Nós temos um exemplo gigante dentro da nossa categoria, que é o extinto Sinterge, onde o senhor Sidney Marcelo se perpetuou naquele sindicato por décadas. Então, por esse motivo, pela reciclagem, pela renovação de membros na diretoria colegiada, eu peço a vocês que votem contra. Obrigado. Já houve 2 falas a favor, 2 falas contra. Vamos pôr em votação agora. Quem é favorável à proposta do Ramon, levante uma das mãos, por favor. Podem abaixar. Quem é contrário? Desnecessário contar. Rejeitada a tese.